Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Congresso promulga emenda que proíbe legislação federal de criar despesas sem fonte de receita. O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 128 no dia 22 de dezembro. A norma proíbe a legislação federal de criar despesas sem que haja previsão de fontes orçamentárias e financeiras ou transferência dos recursos necessários para a prestação do respectivo serviço público, incluindo despesas de pessoal e seus encargos, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O texto foi apresentado no Senado em 2015 pela ex-senadora Ana Amélia, a PEC 84 de 2015, e só teve votação concluída na Câmara dos Deputados este ano, quando tramitou na forma da PEC 122 de 2015. As únicas despesas ressalvadas são as decorrentes da fixação do salário mínimo e as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados. Para o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, a emenda se alinha aos mecanismos de responsabilidade fiscal já existentes no âmbito constitucional e na legislação infraconstitucional. Ele afirmou que trata-se de uma alteração constitucional da maior importância para os entes federativos, pois prestigia sua saúde orçamentária e fortalece a sua capacidade de financiamento de políticas públicas na medida que impede que os entes tenham as suas finanças oneradas por criação de programas que não venham acompanhados das fontes de recursos necessários ao seu custeio. 5 municípios vão realizar eleições suplementares em 2023. Para eleitores de 4 cidades do Nordeste e outra do estado do Pará, as eleições não acabaram. Isso porque, por motivos diversos, nos municípios dessas localidades ocorrerão pleitos suplementares em 2023. Previstas nos artigos 187, 201 e 212 do Código Eleitoral, as eleições suplementares são convocadas pela Justiça Eleitoral, geralmente fora do calendário regular, e ocorrem quando há cassação do registro ou interrupção do mandato para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral destaca que as regras das eleições suplementares estão previstas no parágrafo 3º, artigo 224 do Código Eleitoral, segundo o qual devem ser marcados novos pleitos sempre que houver a cassação ou interrupção do mandato, independentemente do número de votos anulados e após o trânsito em julgado. Ainda de acordo com o documento do TSE, as eleições suplementares também podem ser realizadas quando há cassação do registro ou diploma ou determinação de perda do mandato do candidato, nos casos de abuso de poder político, econômico ou de autoridade, corrupção, fraude, utilização ilícita dos meios de comunicação social, dentre outras causas. No caso do município de Palhano, no Ceará, ocorreu uma situação inusitada. As eleições na cidade foram convocadas para o próximo dia 5 de fevereiro de 2023, devido à dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito local. Isso porque, em abril de 2021, o prefeito eleito Ivanildo Nunes da Silva faleceu. Na sequência, em dezembro de 2021, também viria a falecer o vice-prefeito Francisco Edson Ferreira, que já atuava como titular da prefeitura. O especialista em direito eleitoral, Sérgio Cavalheiro, detalha as particularidades de uma eleição suplementar. Eleições suplementares são novas eleições. Elas são realizadas quando nós temos nulidade de votos que atinge mais da metade da votação para cargos majoritários, cargos executivos, né? Presidente da República, governadores e prefeitos. Essas novas eleições elas são chamadas por decisão da Justiça Eleitoral quando a gente tem indeferimento de registro de candidatura, cassação do diploma de candidato eleito ou perda de mandato de candidato eleito por maioria dos votos. Também estão agendadas para o mesmo dia 5 de fevereiro de 2023
as eleições nos municípios cearenses de Pacujá e Iguatu, além da cidade paraense de Viseu. Em Ipanguaçu, Rio Grande do Norte, a eleição suplementar acontecerá no dia 5 de março de 2023. Os novos mandatos valerão até 31 de dezembro de 2024. Estarão aptos a votar na eleição suplementar eleitoras e eleitores regularmente inscritos até 4 de maio de 2022, quando houve o fechamento do cadastro eleitoral para as eleições gerais de 2022. Em 2022, eleitores de 13 cidades dos 5 estados brasileiros tiveram prefeitos eleitos nas eleições suplementares. Os novos governantes assumiram os cargos municipais nas cidades de Cachoeirinha, Canoinhas, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, as 4 no Rio Grande do Sul, Joaquim Nabuco e Pesqueira, em Pernambuco, Pinhalzinho, em São Paulo e Vilhena, em Roraima. Também houve novas eleições para prefeitos nos municípios de Baixio, Ceará, Divisa Alegre, Minas Gerais, Leme, em São Paulo e Ribeirão Pires, também em São Paulo. Em Monte Oreb, na Paraíba, a eleição suplementar ocorreu para os cargos de vereador. Os ocupantes das cadeiras da Câmara Local foram cassados por descumprimento da cota de gênero nas eleições de 2020. Para votar, os eleitores devem apresentar um documento de identificação com foto, que pode ser carteira de identidade, passaporte, certificado de reservista, a carteira de trabalho ou a carteira de habilitação, assim como nas eleições gerais normais, e haverá também a identificação biométrica. É o que explica Sérgio Cavalheiro. Em resumo, são eleições como as eleições regulares, com o dever dos cidadãos de comparecerem ao pleito eleitoral. Caso não possam comparecer, eles têm que justificar o não comparecimento, sob pena de terem que pagar as multas da Justiça Eleitoral. A marcação das eleições suplementares segue as regras instituídas pela Resolução número 23.280 do Tribunal Superior Eleitoral, de modo que a cada ano são publicadas resoluções com as datas passíveis de realização de eleições suplementares. Caixa divulga informativo sobre migração das emendas do orçamento secreto. A Caixa divulgou informativo sobre emendas OGU 2022 com instruções para contratação e seleções após publicação da Portaria 3.728, de 26 de dezembro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Conforme divulgado pelo portal Convênios na semana passada, a decisão do STF sobre as emendas de relator RP9, apelidadas de orçamento secreto, poderia ampliar os percentuais das emendas impositivas. Na tarde de terça-feira, 27 de dezembro, a Caixa divulgou orientação aos gestores municipais sobre essa alteração, sem mencionar quais das propostas ou emendas dos municípios serão contempladas pela migração. O Ministério do Desenvolvimento Regional já havia publicado a Portaria 3.728 no Diário Oficial da União, na qual dispõe sobre procedimentos e prazos para a operacionalização dos recursos orçamentários do exercício de 2022 referentes a despesas classificadas com o Identificador de Resultado Primário 2, RP2, e Identificador de Resultado Primário 9, RP9. No informativo sobre as seleções OGU 2022, a Caixa afirmou que não tem conhecimento do que será selecionado e empenhado, pois não haverá aproveitamento de propostas já selecionadas. Neste sentido, para que o município não perca uma emenda enviada de última hora, a Caixa reforçou orientações quanto à necessidade de manter válida a CRP, a Certidão de Regularidade Previdenciária, elaborar as declarações conforme modelos extracalque e enviá-la preenchida e assinada aos Tribunais de Contas do Estado e de Justiça, Regional do Trabalho e Regional Federal, com comprovante de envio obrigatórios para a contratação, e fazer o cadastro de obra e identificador de obra para a integração da plataforma Mais Brasil com o CIP. Os gestores devem prestar atenção para as emendas não impositivas, e os municípios com mais de 50 mil habitantes ainda deverão estar com o calque regularizado. É importante destacar que, como pode-se ter seleções até o dia 31 de dezembro, as contratações das operações poderão ser efetivadas em janeiro de 2023.
Entretanto, as seleções com plano de trabalho aprovado tiveram data limite para a assinatura até 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro sanciona a LDO 2022 e veta a migração das emendas de relator. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei do Congresso Nacional, PLN número 39 de 2022, que estabeleceu diretrizes para a execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2022. Em mensagem encaminhada dia 28 ao Congresso, ele justificou que os vetos ocorreram por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Um dos vetos trata de autorização para o Poder Executivo usar verbas reclassificadas das emendas de relator RP9 como emendas discricionárias RP2. A mensagem de veto afirma que a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade, pois desrespeita a pertinência temática exigida ao veicular matéria estranha ao projeto de lei. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal considerou as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, como inconstitucionais. Após a decisão tomada por Bolsonaro de vetar a migração das emendas RP9, apenas os recursos que já haviam sido indicados através das emendas discricionárias do orçamento impositivo podem ser contratadas até o final deste ano, com execução obrigatória por parte do governo. Outra questão vetada é a possibilidade de restos a pagar relativos a contratos e convênios serem liquidados somente após 31 de dezembro de 2023. O presidente justificou que a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade, haja visto os dispositivos incidirem sobre a execução de despesas de outros exercícios financeiros. O Palácio do Planalto barrou ainda um artigo que autorizava o ajuste de contratos firmados em 2019 e 2020 para mudar a localidade de execução de uma obra. O dispositivo aprovado pelo Congresso permitia essa flexibilização desde que fossem mantidas as características originais da obra e que a mudança fosse autorizada pelo gestor máximo do órgão concedente. Segundo o Poder Executivo, em que pese o dispositivo prever que a autorização estaria condicionada à manutenção das características da obra pactuada, sem deixar evidentes os elementos a serem levados em consideração na avaliação, gera insegurança jurídica e não se mostra aceitável, a exemplo de uma alteração no local de execução de obra contratada no ano de 2020, resultar na necessidade de alterações no planejamento da contratação, a afetar os elementos caracterizadores do próprio objeto originalmente licitado e contratado. Presidente Lula anuncia os últimos 16 ministros do novo governo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na quinta-feira, dia 29, em Brasília, os últimos 16 nomes que completam o gabinete ministerial do novo governo. No total, o terceiro mandato do petista contará com 37 ministérios. O anúncio dos futuros ministros busca contemplar a formação de uma base de apoio mais robusta no Congresso, com a inclusão de nomes de partidos como PSD, MDB e União Brasil, que ficaram com ministérios como Agricultura, Minas e Energia, Comunicações, Transportes e Pesca. O PT ainda assegurou para si pastas como Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Comunicação da Presidência, enquanto siglas aliadas no segundo turno, como PDT e PSOL, ficaram com ministérios como a Previdência Social e Povos Indígenas. As demais pastas foram preenchidas por Lula com personalidades de destaque em suas áreas ou pessoas de confiança do presidente eleito, como o general Gonçalves Dias, novo titular do Gabinete de Segurança Institucional. Por 8 anos, ele foi chefe da segurança pessoal de Lula. Foram confirmadas também 2 ex-candidatas à presidência da República que embarcaram na campanha de Lula de maneira ativa. Marina Silva, que volta a preencher o meio ambiente, e Simone Tebet, que ficou com o planejamento. Todos devem assumir seus postos em 1º de janeiro. O presidente afirmou que os ministros começam a trabalhar e montar suas equipes já na segunda-feira, dia 2. Os nomes anunciados na quinta-feira foram Gonçalves Dias, GSI, Paulo Pimenta, SECOM, Carlos Lupe, Presidência, Jader Filho, Cidades,
Alexandre Silveira, Minas e Energia, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, Juscelino Filho, Comunicações, Ana Moser, Esportes, Marina Silva, Meio Ambiente, Simone Tebet, Planejamento, Daniela Souza Carneiro, Turismo, Sônia Guajajara, Povos Indígenas, Renan Filho, Transportes, André de Paula, Pesca, Valdez Góes, Integração e Desenvolvimento Regional e Carlos Fávaro, Agricultura e Pecuária. Lula acrescentou que ainda na primeira semana deve realizar uma primeira reunião de gabinete. Ele pediu aos novos ministros que sejam democráticos na montagem de suas equipes, garantindo diversidade nos ministérios, e também que privilegiem nomes com qualificação técnica. Uma primeira lista com 5 nomes de ministros foi divulgada por Lula em 9 de dezembro, ainda antes de sua diplomação como presidente eleito. Nesse primeiro momento, ele era pressionado para divulgar os titulares de pastas como Fazenda e Defesa, de modo que pudessem já começar as articulações da nova administração. Na ocasião, foram anunciados os ocupantes das pastas da Fazenda, Fernando Haddad, Defesa, José Múcio Monteiro, Relações Exteriores, Mauro Vieira, Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino e Casa Civil, Rui Costa. Num segundo momento, Lula tentou abarcar nomes da sociedade civil e de partidos aliados que sustentaram sua campanha. Em 22 de dezembro, foram anunciados os titulares de 16 ministérios, incluindo personalidades como Margarete Menezes, Cultura, e Silvio Almeida, Direitos Humanos, bem como membros de partidos como o PCdoB, representado por Luciana Santos no Ministério da Ciência e Tecnologia, e PSB, com Márcio França, no Ministério de Portos e Aeroportos. Posse de Lula terá shows musicais, gastronomia e segurança reforçada. Neste domingo, 1º de janeiro de 2023, mais de 300 mil pessoas devem participar da festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin. Eles tomarão posse em sessão solene do Congresso Nacional às 15 horas no plenário da Câmara dos Deputados, mas a festa popular, as atrações culturais e gastronômicas e os shows musicais começam antes, a partir das 10 horas da manhã. A sessão solene de posse será presidida pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. As forças de segurança pública federais e do Distrito Federal estão trabalhando em conjunto para garantir um dia sem violência ou acidentes. O trânsito de veículos na esplanada dos ministérios está proibido até o dia 2. O roteiro da posse prevê a chegada dos convidados, entre eles os chefes de Estado e de Governo, ao Congresso Nacional a partir das 13 horas e 45 minutos. Lula será recebido no Congresso pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Depois da posse no Congresso, o presidente vai para o Palácio do Planalto subir a rampa e discursar no parlatório que fica em frente à Praça dos Três Poderes. Paralelamente às solenidades oficiais da posse, ocorrerá na esplanada dos ministérios o Festival do Futuro, A Alegria Vai Tomar Posse, com shows gratuitos de dezenas de artistas em 2 palcos. Haverá nos palcos um telão para a transmissão dos eventos da posse. A festa terá início às 10 horas, mas os shows musicais serão interrompidos entre 13 horas e 18h30 para que o público acompanhe a transmissão da posse oficial nos telões instalados na área do festival. Haverá também vendedores ambulantes de comidas e food trucks no pavilhão do Parque da Cidade, no estacionamento do Planetário de Brasília, no estacionamento da Granja do Torto, em escolas públicas da Asa Sul e da Asa Norte. Esses locais vão abrigar caravanas vindas de outros estados. A expectativa é de que compareçam à posse de Lula cerca de 700 jornalistas e 2.000 convidados. Todos os detalhes da posse presidencial serão transmitidos ao vivo pelos veículos de comunicação do Senado Federal, conforme explicou Érica Ceolim, diretora da Secretaria de Comunicação da Casa. A participação dos veículos do Senado é informação pública. A gente participa do pool de emissoras que fazem a transmissão da posse presidencial desde a saída do carro do presidente da República, lá da Catedral, até a passagem da faixa no Palácio do Planalto. E a gente tem aí todos os veículos, Agência Senado, Rádio Senado, além da TV Senado, com essa transmissão ao vivo.
Érica ainda enfatizou o serviço prestado pelo Senado na distribuição de material jornalístico produzido durante a posse. A gente tem um papel também de agência de notícias, porque nem todos que gostariam de fazer a cobertura podem estar dentro do Congresso Nacional. Então a gente separa as nossas fotos, as nossas imagens, as nossas entrevistas e disponibiliza para que blogs, outros veículos de comunicação possam reproduzir a notícia pelo país. Para que um evento de magnitude da posse presidencial aconteça, é fundamental que exista um esquema igualmente complexo de segurança. Os efetivos das polícias do Senado e da Câmara também estarão apostos para garantir a tranquilidade de autoridades, convidados e colaboradores previamente autorizados para a solenidade. O sistema de segurança é reforçado e extrapola os limites do Congresso Nacional, contemplando toda a esplanada. Para que essa área esteja protegida, existe uma estratégia de atuação que integra as Forças Armadas e as auxiliares. Será proibido acessar a área com armas brancas ou objetos pontiagudos, como tesouros, garrafas de vidro e latas, hastes de bandeiras, espetos de churrasquinhos, apontador a laser e similares, armas de brinquedo ou réplicas, barracas, tendas, fogões e similares, fogos de artifício e artefatos explosivos, dispositivos de choque elétrico ou sonoros como megafone, substâncias inflamáveis, drogas ilícitas ou quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança das pessoas e do patrimônio, como guarda-chuvas muito grandes ou pontiagudos e cadeiras. Não será permitido acessar a área também com animais, exceto cães-guia. A Polícia Militar do Distrito Federal fará revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da esplanada dos ministérios e em meio ao público. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!